Você tem a Bíblia aí? Abra, por favor, no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. Veja, por favor. O que eu vou ler aqui, eu quero que você grave nas tábuas do seu coração e fique gravado na sua mente, porque isso aqui é fundamental, está dentro do que nós falamos na semana passada. Se você viver isso que eu vou te falar, nesses 3 meses, escute, nesses 3 meses, o que não aconteceu, eu não vou dizer esse ano não, na sua vida, vai acontecer. Vai acontecer, amém? Então diz assim, ó, preste atenção. No versículo 9, fala sobre uma guerra que aconteceu. Está escrito assim, ó: Asa vence a Zerá, o etíope. E diz assim: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até essa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Amém, pessoal? Olha aqui para mim, por favor. Quero ir direto mais no assunto. Isso aqui é assunto para o ano inteiro. Escuta aí. A nossa vida aqui sempre vai ser feita de batalhas. Nós vivemos aqui numa guerra. Você sabe o que é uma guerra? Uma guerra, ela é um conjunto de batalhas. Como é que o diabo enxerga? Ele vai perdendo as batalhas, mas na cabeça dele, a guerra o quê? A guerra o quê? Continua. Você está entendendo? Você já viu quantas batalhas você já venceu? Sim ou não? Sim ou não? Você já venceu muitas batalhas. Venceu ou não venceu? Claro que você venceu. Deus te deu vitória. Mas é interessante, você vai vencendo as batalhas, e os problemas que vêm depois, eles são problemas maiores. Sim ou não? Eles vão aumentando. Você vê o mundo como está. As coisas estão se afunilando, que é para causar na pessoa justamente essa sensação. A sensação de que você é uma pessoa fraca, de que você é uma pessoa fragilizada. A impressão que a gente tem é que o problema que a gente enfrenta, ou os problemas que nós enfrentamos, são problemas poderosos. Não é assim? Muito bem. A Bíblia diz aqui que nessa batalha, Zerá, o etíope, ele tinha um exército de quantos homens? 1 milhão. Ele tinha um exército de 1 milhão. E desses 1 milhão ainda tinha 300 carros. O povo não tinha carros. Não é carro que nem você entende, não. Carros, cavalos, né? Para fazer a guerra, para chegar mais rápido, para rodear, para cercar. Eles tinham estratégias. 1 milhão de homens. 1 milhão de homens. E a Bíblia diz, pessoal, que quando o etíope, com o seu exército de 1 milhão de homens, 300 carros, ele se achegou para poder fazer a batalha contra o povo de Deus, Asa, o rei, o que ele fez? Hein, pessoal? Ele apelou para quem? Ele apelou para Deus. Escuta, por favor, para você entender. Ele apelou para quem? Ele apelou para Deus. São palavras de pessoa que tem propriedade, que tem afinidade com Deus. Palavra de quem conhece, de quem tem vida com Deus. Por isso que a gente luta para você ter vida com Deus. Porque se você ficar limitado dentro da igreja, só vir aqui para resolver um probleminha aqui, um ali, para poder receber uma oração, para escutar a palavra de Deus e achar bonito, se você vem aqui para isso, você na hora da sua batalha, quando vier o demônio, 1 milhão de demônios contra você, quando vier 1 milhão de problemas contra você, você não vai ter propriedade. Por que você não vai ter propriedade para poder falar o que ele disse? Porque você
não fez ainda o que Asa fez. Eu vou explicar para você. Vamos ver o resultado. A Bíblia diz que ele falou assim com Deus, ó, clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Não há quem possa socorrer, não existe. Eu tenho consciência, eu não sou menino, eu sei. Além de ti não há. Você sabe que as pessoas lá fora que estão caindo a espada, espiritualmente falando, que estão perdendo tudo, que estão ficando doentes, que estão destruindo a família, que estão sendo viciadas, que estão perdendo a vida, essas pessoas aí, elas estão dizendo que só Deus. É ou não é verdade? Elas não estão dizendo, poxa, só Deus, elas não falam? Sim ou não? Eles dizem só Deus, não é que eles dizem? Por que eles não clamam? Por que eles não clamam? Por que eles não têm essa propriedade? Sabe por quê, pessoal? Porque eles ainda não fizeram o que você está fazendo. Eles sabem que não serão ouvidos. E serão ouvidos assim, ó. Você está entendendo? Mas não tem compromisso. Porque a vida que eles vivem, a vida que eles levam, é uma vida sem compromisso. Você está entendendo, pessoal? Cada qual corre atrás do seu interesse. Enquanto for assim, você vai ter batalhas, isso aí com Deus ou sem Deus, com Jesus ou sem Jesus, na igreja ou fora dela, você vai ter batalhas, não adianta. Então o benefício de você ter uma vida com Deus, de você ter uma aliança com Deus, o benefício de você fazer como fez Abraão, de você sair do meio dessa raça, desculpa a expressão, de você ouvir a voz de Deus, de você pagar o preço da fidelidade, de você pagar o preço de ser justo, de ser fiel, é que na hora que vem 1 milhão contra você, você faz uma oração, e o Deus, o único, aquele que além dele não tem ninguém, que possa socorrer, escute, que possa socorrer numa batalha contra o poderoso e o fraco. Você quer ver uma coisa? A mulher fica brigando com o marido, a mãe fica brigando com o filho. O que adianta a mãe ficar espancando o filho, a mulher ficar discutindo com o marido, a ponto até de agressões físicas, se o problema que está ali é um demônio? Vai resolver alguma coisa, pessoal? Aliás, desculpa aí, tem resolvido? Só piora, é pior. Então o que acontece? Por quê? Porque nessa batalha aí, pessoal, só Deus. E o benefício de você vir aqui e você ter uma aliança e um voto com Deus é esse, que na hora que você clama, você tem o poderoso com você. Então nessa batalha você tem socorro. É assim que a Igreja Universal, ela tem prevalecido nesse mundo. Quantos poderosos se levantaram contra a gente para poder fechar a igreja, para poder impedir, como é que fala, caçar a concessão da televisão, da rádio, enfim, e não conseguiram. Gente muito mais poderosa do que nós, como eles diziam, pastorzinhos desinformados, incautos, incultos, iletrados, e eles vêm com força, vieram com força, mas o nosso Deus nos socorreu nessas batalhas dos poderosos contra os fracos. Nós éramos o que diante desse povo? E quantas vezes você se sente um nada diante das situações que se levantam contra a sua vida? Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Então escute, a Bíblia fala aqui, só o Senhor, não tem ninguém além de ti que socorra numa batalha contra o poderoso e o fraco. Aí ele fala assim, ó, ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti o quê? Confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o quê? O homem. Por isso que você não tem que ter medo de ninguém. Não estou falando que você vai ficar brigando com as pessoas, eu não estou dizendo que você vai sair batendo de frente com o povo. A nossa luta não é contra eles, mas o que eu quero dizer é o seguinte: toda arma forjada, toda cilada forjada contra você não prospera. Sabe por quê? Porque você é Deus aqui. Você é Deus na terra. Quando você é uma pessoa que tem aliança com Deus, você é o maior representante de Deus nessa terra. Então quando alguém se levanta contra você, quando alguém se levanta contra a tua família, quando alguém se levanta contra os teus projetos, contra a sua vida financeira, para te ver mal,
Você tem um Deus. E essa pessoa pode vir com o diabo, ela pode vir com 1 milhão de demônios. Por isso que eu me recuso, eu não aceito. Eu fico revoltado quando eu fico vendo pessoas dentro da igreja com medo de feitiço. Pode se reunir 1 milhão contra você. Está escrito ali. E ele falou assim, ó, Senhor, ajuda-nos nessa batalha. Sabe por quê? Porque em teu nome viemos contra essa multidão. Você vê que eles o quê? Apesar de serem poucos, apesar de serem minoria, apesar de humanamente falando não ter nenhum jeito, nenhuma maneira de vencer, eles foram. É aí que eu quero chegar. Pessoal, você sabe qual que é o problema do povo da igreja? Deixa eu te falar. O problema do povo da igreja, na sua grande maioria, é que elas vêm até a igreja. Elas não passam daqui. Elas vêm até a reunião. Elas chegam aqui, mas elas não saem daqui para suas batalhas. Tipo assim, Senhor, eu estou indo naquele lugar, eu estou indo não sei aonde você precisa ir, onde você precisar ir, resolver o que for. Eu estou indo, eu sou minoria, está todo mundo contra mim, mas eu estou indo em teu nome. Não prevaleça contra ti o homem. Então, pessoal, fé não é você falar que tem. Fé é atitude. Você sabe qual que era a lei da guerra? A lei da guerra era o seguinte, que quando um país perdia a guerra, ele era vencido, então eles tomavam os despojos, tudo que era daquela cidade, todos os bens, todo o patrimônio daquela cidade, passava para quem venceu. Isso está escrito até na Bíblia, quando Pedro disse lá no livro, na epístola dele, que o vencido fica escravo do vencedor. Você entende por que você tem que vencer? Porque você não pode ter mais uma vida de escravo. Mas isso não pode ficar na teoria. Por que tem ficado na teoria? Por que as pessoas se chegam a nós e dizem assim, pastor, bispo, por que eu estou na igreja e minha vida não muda? Porque você vem até a igreja, mas daqui para fora, quando você tem as suas lutas, quando vem 1 milhão contra você, você se sente pequeno. Eu até compreendo, humanamente você vai ser fraco. Mas e aí? O que você está fazendo com o Deus, o Todo-Poderoso, que socorre, único que pode socorrer na batalha entre o poderoso e o fraco? É nessa hora que a gente conhece a condição espiritual das pessoas. Você entende, pessoal? Você compreende o que eu falo? É nessa hora que fica mostrado a tua condição espiritual. Não é decorar texto, é daqui para frente. O que você está fazendo? Vem cá, você vai mostrar que tem Deus, não é na roupa. Não, porque o meu cabelo é grande e minha saia é comprida. Aí eu sou Jesus. É isso? Ah, pô, está provado que não é. Tem um monte assim que não vence. Você entende? Então está escrito assim, ó, que eles tinham Deus, mas eles foram para a batalha. Eles encararam, pessoal. Não ficaram com medo, não. Eles não ficaram com medo porque eles tinham Deus. Você fala que tem Deus, mas você se fragiliza. Então é isso que eu quero falar com você. Você vê, Abraão teve as lutas dele, tentaram até tirar a mulher dele. Você lembra que nós falamos aqui, na primeira vez que falamos dele, de Abraão, você lembra que nós falamos que Deus tem um problema? E que Deus estava buscando alguém para resolver o problema de Deus? Que era justamente ficar sendo conhecido? Ele fez essa oração. Está escrito assim no 12. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, que era uma cidade, e caíram os etíopes, sem restar o quê? Nenhum sequer, porque foram o quê? Destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levaram dali muito grande despojo. Agora você imagina o despojo de 1 milhão. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror, do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Um povinho assim, ó, pouquinho. Você está entendendo? Você vê um povinho pouquinho, escuta, um povinho pouquinho,
venceu um exército de 1 milhão, porque eles tinham Deus, eles não tinham dinheiro. Preste atenção, você está enganado. Você pensa que se você ficar rico, não é errado, eu vou chegar lá. Você pensa que se você ficar rico, você vai ter respeito. Você só vai ter respeito quando você verdadeiramente tiver esse Deus, e esse Deus se mostrar através de você. Aí você vai ter respeito, e com o respeito as coisas virão para sua mão, ou para suas mãos. Você está entendendo sim ou não, pessoal? As pessoas fazem o contrário. Você vê, está escrito aí, você leu comigo, que Deus os feriu diante, escute, que depois da oração, você vê aí, que Deus os feriu diante de Asa e diante do seu exército. E eles o quê? Fugiram. Olha como é que é o espírito da pessoa que é de Deus. É o contrário do que se prega por aí. Olha o espírito. A Bíblia diz que quando aquele exército, os etíopes, começaram a fugir, o que o povo de Deus fez? O que o exército de Deus fez? Começaram a dar risada. Olha lá, tá vendo? Não. Porque problema não se administra, problema você tem que eliminar, porque senão ele volta. É ou não é verdade? Eles perseguiram, mas o que acontece com o povo da igreja? Passa anos sendo perseguido pelo mesmo problema. Quantas vezes você viu aqui, demônio e tal, ela é minha. Não é assim? Tá bom, conseguiu vir, né? Tá bom, você veio. Ela não vai se libertar, daqui a pouco, tá bom. Ela não vai conseguir se batizar, ela se batiza. Ela não vai ter Espírito Santo. Tudo que você projetar na tua vida, dia a dia, mês a mês, ano a ano, você vai ter batalha. E é nessa hora que entra o seu voto com Deus. Caramba, eu tenho um voto com Deus, eu tenho uma aliança com Ele. Quando Deus falou para mim assim, ó, sê tu uma bênção, está escrito lá, eu te abençoarei, te engrandecerei o nome. Olha o que Deus fez com esse povo aqui. Eles tinham a bênção que estava sobre Abraão, porque era o mesmo Deus. O Deus que abençoou Abraão, Isaac e Jacó, estava abençoando Asa e todo o reino dele. Isso tem que seguir, pessoal, perpetuamente. Isso está escrito na Bíblia. A pessoa que crê no Deus de Abraão e tem a bênção dele, Deus tem que ser com a gente. Olha a diferença aí. Você vê, está escrito aí que o terror de Deus, eles saquearam as outras cidades, venceram todas as outras cidades vizinhas. Sabe por causa de quê? Porque o terror de Deus invadiu eles. Eles ficaram aterrorizados com o que Deus fez. Foi Deus. Como é que pode? Que povo é esse que venceu 1 milhão? Está escrito que eles venceram e não escapou um. Está escrito ou não está? Deus fez cair. Não escapou um. Era 1 milhão. Mas não escapou um. Você sabe o que é cair 1 milhão? Diante de um povo pequeno? Isso aí é só Deus. O Deus que socorre numa batalha entre o poderoso e o fraco. Você está entendendo, pessoal? Justamente por causa dessa bênção. Justamente por causa dessa bênção. Agora, o que levou, escuta, o que levou, preste atenção agora, que agora eu vou terminar. O que levou Asa, aquele rei, escute bem, fazer esta oração, e não só fazê-la, mas se apresentar diante de 1 milhão? Porque esse que é o problema. Vir aqui não é difícil, me perdoe, me desculpe, eu não estou desprezando, mas desculpa, eu vou falar isso aí sempre, porque a tua dificuldade não é vir aqui, pessoal. Se você ainda tem essa visão de ser difícil vir à igreja, então você, por favor, você não vai muito longe. A tua dificuldade não é aqui, é depois daqui. Você entende? Então você vê, então diante de uma situação que você se sente impotente, é diante da situação que você se sente pequeno, é nessa hora aí que você se sente pequeno. E nessa hora aí, o que as pessoas fazem? Pô, estou indo na igreja, olha aí o problema, olha o religioso, olha a religião. Estou indo na igreja, eu faço corrente, eu jejuo, eu oro, mas poxa, vamos lá. Veja por favor o capítulo 14, veja o 1 aí, versículo 1, para terminar. Abias descansou com seus pais. Isso aqui, pessoal, é antes da batalha, tá? Isso aqui é antes do quê? Tá, eu comecei pelo 9, que é justamente para você entender o efeito agora do que eles fizeram antes. Você tem que entender que essa consequência, isso veio porque fizeram alguma coisa antes. Olha aí o antes. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. Em seu lugar reinou seu filho Asa, em cujos dias a terra esteve em quê? Em paz, 10 anos. O que ele fez?
Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos seus altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos, e houve o quê? Paz no seu reinado. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra eles naqueles anos, porquanto, por favor, o Senhor lhe dera repouso. Olha aqui para mim, por que a pessoa agoniada não consegue construir nada na vida? Por que a pessoa não consegue construir nada na vida? Você já viu as pessoas? Constrói uma coisa, perde, constrói uma coisa, perde, vive em guerra. A vida da pessoa é um tormento, ela não tem paz. Nada que ela faz se estabelece. Ela conseguiu casar, mas daqui a pouco não vive bem. Ela conseguiu ter filhos, mas os filhos, até de ser pequenininho, está dominando, tudo bem, quando cresce, vira um inferno. Desculpa, é assim que a humanidade vive. É assim que a humanidade vive. Eu quero sair do salário mínimo, eu quero sair de empregado, eu quero ser patrão. Ela luta, consegue colocar o seu próprio negócio, mas depois vem a notícia, que nesse senhor veio falar aqui comigo, estamos indo à falência. Uma pessoa que está indo à falência tem paz? Uma pessoa que tem um filho nas drogas tem paz? Então por que não tem? Será que é porque Deus, escute, será que é porque Deus é mau? Não, pessoal. Ali você vê o que o rapaz fez o que era reto, o que era bom diante de Deus. Isso aí chama-se pagar o preço. Você entende? Esse rapaz fez exatamente o que fez Abraão. O que Abraão fez? Ele ouviu a voz de Deus. Abraão negou a si mesmo. Abraão fez a entrega dele. Foi para um lugar que Deus mostrou para começar uma geração diferente. Você entende? Por que você acha que Deus trouxe você à igreja? Será que é para você ser mais um leitor da Bíblia? Será que é para você ser mais um crente? Será que é para você ser mais um evangélico? Não, Deus trouxe você aqui para começar uma nova geração na sua família, para quebrar a maldição antiga e fazer você ser uma pessoa vitoriosa. Ele quer te dar paz para que você com paz construa. Ninguém perturbado, ninguém perturbado, ninguém nervoso, ninguém agoniado constrói nada. Muito pelo contrário, uma pessoa assim, ela faz destruir até o pouco que tem. Sim ou não? Você sabe que é assim porque é isso que a gente vê. É isso que a gente vê. Mas está escrito ali que Deus deu para ele o que? Repouso por todos os lados. Por que Deus deu repouso? Você sabe o que é repouso por todos os lados? Por todos os lados é família, saúde, prosperidade espiritual, sentimental, conjugal. É repouso por todos os lados. É você entender que você vai sair daqui, vai chegar em casa e você tem sua família abençoada. Você entende? É você saber que amanhã você vai acordar cedo, você vai trabalhar e você vai render e você vai ter. É você saber que você tem saúde, você não tem problema algum, que você está bem espiritualmente. Se Jesus voltar hoje, você morrer amanhã, você tem a salvação. Então uma pessoa assim, ela constrói. Uma pessoa assim consegue fortificar a vida. Deus quer que você não se fragilize, mas o diabo, ele trabalha para você nunca fazer, porque tem um segredo. Para você ser uma bênção, existe essas 7 etapas. Deus não está pedindo coisas demais para você não, pessoal. Só que você cultue só Ele. Tem gente que fica levantando altares na sua vida. Você tirou a imagem da parede, mas ela continua no teu coração. Os altos, eles sacrificavam nos altos para os outros deuses. Você entende? Esse menino, quando entrou no reino, ele saiu quebrando tudo isso. Eu não quero mais isso não. Isso aqui não, eu sou o rei, eu tenho autoridade, me foi dada. Quando você veio aqui, você aceitou Jesus, você tem autoridade. Manda na sua vida você. Até quando que o diabo vai mandar na tua vida? Até quando o diabo vai dizer para você o que você tem que fazer? Até quando a pessoa lá de fora, que não serve a Deus, não tem temor, vai ficar dizendo o que tem que ser a tua vida? A autoridade é tua, você tem que quebrar os altos, você que tem que quebrar os altares, você tem que servir a Deus. Se você fizer isso, como fez Abraão, saiu do meio da parentela, ele ouviu a voz de Deus, ele foi onde Deus mandou. Tudo que Deus falava para Abraão, ele fazia, ele sempre disse, eis-me aqui. Até no dia que ele pediu o filho, Abraão fez. E para encerrar, e a gente vai buscar agora, é o seguinte, ele fala assim, ó: disse, pois, a Judá,
edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e de torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus. Edificaram e o quê? E prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos o quê? Eram o quê? Homens valentes. Então, pessoal, eu vou terminar aqui falando o seguinte. Desculpa aí, eu não quero ofender ninguém, mas eu tenho que ser verdadeiro para levantar aqui um exército. Deus não conta com meros cristãos. Deus não conta com leitores da Bíblia. Deus conta com ameaças. Aquela pessoa que ela é uma ameaça. Quanto mais luta você enfrenta, mais resistência você tem, isso mostra que você é uma ameaça para o inferno. Você não pode edificar, você não pode prosperar. Porque se você edificar e você prosperar, então você é uma ameaça para o meu reino. Porque se você vencer, então o meu reino, estou falando assim, uma comparação do diabo e o povo de Deus. Então você crescendo, você edificando, você prosperando, você vai servir de testemunho para muita gente que está caindo lá fora. Você viu as palavras dele? Vamos edificar enquanto nós temos paz na terra, porque temos buscado ao Senhor. Então ele nos tem abençoado. Ele nos tem dado repouso. Você viu porque que as pessoas são atormentadas lá fora? Trabalha, nunca tem nada na vida, nunca. Desde que nasceu trabalhando já. Não posso vir à igreja, por quê que eu estou trabalhando? É verdade, você sabe disso. É um trabalho que eu não estou entendendo esse trabalho. E trabalha, e nunca tem nada na vida. É atormentado, é verdade. Não pode nada. A pessoa não pode ter lazer com a família. Você não pode pegar a tua família depois da reunião do domingo de manhã. Você não pode pegar a tua família e sair. Tem gente que até domingo trabalha, desculpa aí. Ela quer justificar, não, mas é que eu trabalho. Você trabalha, meu caro, mas peraí, quando é que você vai ter um repouso com a tua família? Você tem que buscar Deus. Você tem que buscar Deus, pessoal. Mas não é buscar aqui não. Ó Senhor, Senhor. Não é buscar não. É fazer o que Ele está falando. Eu busco a direção de Deus. Eu faço como Ele está falando. E Ele tem respaldo. Perdão, Ele me respalda. Eu tenho respaldo com Deus. Por isso que na hora que veio a batalha, pessoal, 1 milhão, olha, nós temos 1 milhão aí. Mas o que nós temos ao nosso favor? Não, Deus nada. Eu tenho o meu favor que eu busco. Eu tenho o meu favor que eu não tenho nada com o diabo. Eu não tenho rabo preso com o diabo. Eu quebrei os altos. No meu coração, que é o altar, está o meu Senhor, o trono dele. Não tem outro, eu creio. Está escrito lá, Senhor, confiamos em ti. Por isso que em teu nome nós viemos contra essa multidão. É 1 milhão, mas eu não quero saber. É 1 milhão, mas eu tenho a bênção de Abraão, porque eu larguei tudo. Eu sou fiel. É isso que falta. Por que você acha que as pessoas lá fora tomam a atitude que elas querem? Menos buscar Deus. Na hora que a bruxa veio, ela sabe que tem coisa contra ela. Ela sabe que ela não deu tudo. Porque quem não dá tudo sabe. Eu não estou falando de dinheiro não. Porque se você não deu sua vida, dinheiro você não vai dar mesmo. O que é mais, a sua vida ou o dinheiro? Então nem a sua vida você deu, um exemplo, não estou falando que todos, mas nem a vida a pessoa deu, nem a vida dela ela deu, que é o mais valioso, porque quem dá a vida deu e acabou. Eu creio no Senhor, eu creio, eu vou em frente, eu não tenho medo, e você sabe que é por isso que eles têm raiva de nós, porque aqui a gente não chora, não, aqui a gente não fica fragilizado, e nem aceita você ser fragilizado. Está escrito lá que ele tinha homens, todos, homens o quê? Você entende o que com o valente? Você entende que o valente é aquele que passa uma situação, não sei, estou pensando em sair, estou pensando, Asa, eu estou pensando em entregar o meu escudo e a minha lança, porque são 1 milhão contra nós. É isso? Não. Estou pensando em sair da igreja, eu estou pensando em entregar o meu uniforme porque está demais. Depois que eu comecei a ser obreiro, olha que luta que eu estou passando. É verdade. É verdade. Olha, depois que eu comecei essa corrente, tudo se levantou. Como se fazer a vontade de Deus, coisa do diabo. Fosse assim, essa a sensação que o diabo cria. A pessoa começa a vir à igreja. Olha, depois que eu comecei a entrar na igreja, começou tudo a se levantar. Piorou. Lógico que piorou.
Se você entender o que Deus quer fazer na tua vida, ó pessoal, com poucos ou com muitos a gente vence. Porque nós dependemos do quê? De Deus. Amém, pessoal? Quem entendeu em nome de Jesus? Então nessa batalha do poderoso e o fraco, só Deus pode socorrer. E só entra na fé, só enfrenta a situação quem tem Ele. Você entende a nossa luta de fazer você crer em Deus? Ou de levar você a crer em Deus? Mas não como a religião ensina, como Deus determina. Você entende, sim ou não? Crer em Deus não é escutar a palavra e ficar decorando texto. Crer em Deus é se lançar. Quem entende o que eu falo? Eu quero fazer uma oração, olhe para mim por favor. Eu quero fazer uma oração agora para você que fala assim: olha pastor, Deus, eu tenho 1 milhão de problemas. Eu tenho problemas assim como 1 milhão. Eu tenho assim, é como se o inferno vem com toda a força para cima de mim. Eu me sinto pequeno, me sinto pouco. Mas eu entendi essa palavra. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Não vai ficar um sequer. Amém? Não vai ficar um sequer. Amém?